Vamos lá. Dando continuidade aqui, vamos entrar agora no quinto elemento do acróstico Raízes, que é ensinar o Evangelho. Muito importante, por sinal, né? E o que é esse elemento ensinar o Evangelho no acróstico Raízes? É transmitir, de novo, intencionalmente, né, os ensinos bíblicos. Como que nós transmitimos intencionalmente os ensinos bíblicos? Há uma maneira vaga de você ensinar, né, onde você não está preocupado com quem vai ouvir, e há a maneira intencional de você estar preocupado com quem vai ouvir no sentido mais pessoal da palavra. Por exemplo, eu vou ensinar a Bíblia, vou passar ensinamentos bíblicos para o Joãozinho, né? Eu preciso saber quais são as dores do Joãozinho, eu preciso saber quais são aonde há falta de conhecimento bíblico no Joãozinho. Eu preciso entender o mundo do Joãozinho para agir de forma intencional e levar o evangelho, o ensino bíblico, de forma personalizada. Isso é muito importante e é isso que é o ensinar o evangelho. Vamos ver um pouquinho sobre isso. Ensinar o evangelho, a importância do discipulador, né? Vamos ver Atos capítulo 8, versículo 26. Você já deve ter lido, mas eu vou reler esse texto com você. Em alguma altura da sua caminhada cristã, você já leu esse texto, né, que mostra Filipe e o eunuco ali, né? Vamos lá, vamos ler. Vem comigo, Atos capítulo 8, versículo 26 em diante, diz assim: E um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Dispõe-te e vai para o lado do sul, num caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Primeiro ponto aqui. Filipe recebeu uma ordem direta de Deus, né? E ele obedeceu, né? Ele foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial do Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e, assentando no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. O eunuco estava a caminho, né, ali na carruagem, estava lendo o profeta Isaías. E continua o texto. Então disse o Espírito a Filipe. Mais uma vez, o Espírito de Deus incomodando Filipe. Não só enviou ele para o lugar, mas também o incomodou e disse assim: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo, né, Filipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou ao eunuco: compreendes tu o que lês? Né? Compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro e como cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele também abriu a boca. Na sua humilhação lhes negaram justiça, quem lhes poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me explique a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou e, começando por esta passagem na Escritura, anunciou-lhes a Jesus. Seguindo eles ali, caminhando fora, seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, que impede que seja eu batizado? Filipe respondeu: é lícito, se creis de todo o seu coração. E respondeu ele e disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Então, tá bom aí. Em outras palavras, Filipe, ele obedeceu a ordem de Deus, se lançou em direção a outro para poder ensinar. Por meio do discipulado é possível concentrar o ensino bíblico na necessidade específica de cada indivíduo.
É exatamente isso que eu falei lá no início. É se preocupar com o Joãozinho. O que o Joãozinho sabe e o que ele não sabe. E se lançar de forma específica a ensinar o evangelho para aquela pessoa. Isso que é o ensinar o evangelho dentro de um RD, dentro de um relacionamento discipulador, né? Então, qual era o método de Jesus para ensinar? A gente pode ver que Jesus ele ensinava expondo as escrituras, lá em Lucas, capítulo 24, versículo 32. Podemos ver também que Jesus ele usava de palestras e sermões, né? Vemos lá em Lucas, capítulo 6, versículo 20, João 13 a 18. Jesus também usava de resposta a dúvidas e aplicações, ou seja, ele usava perguntas e ia aplicando, né, fazendo aplicações chaves ali para ensinar aquela pessoa que ele estava discipulando. Jesus também usava como ensino. Por isso que eu sempre falo, não é só bagagem de conhecimento. O ensino não é só esse. O ensino também, como Jesus fazia, é de exemplo. Então não se detém apenas em transmitir conhecimento. Pense que você está transmitindo mais do que conhecimento, porque você está sendo lido, relido e lido novamente por todo mundo ao seu redor. Então as pessoas estão buscando em você alguma coisa que ateste aquilo que você fala. Então o exemplo, julgo eu, ser um dos critérios mais importantes, né, nesse ensinar aos nossos discípulos. E continua, né? Jesus também ensinava, entre aspas, aí, na caminhada. Em outras palavras, não é nenhuma sala de aula apenas. É na caminhada, é na vida, é no seu trabalho, é no seu ambiente, né? Propício. Vai vivendo e vai ensinando. Não é apenas, eu vou repetir aqui para você gravar, não é apenas conhecimento, não é cabeça para cabeça, é de vida para vida. Isso só é possível você transmitir isso em uma vivência. Em uma vivência em pequenos grupos, em relacionamentos. As pessoas estão querendo saber como é ser cristão. Tranquilo. E por último, solicitar contas, né? Presta atenção nesse último elemento do acróstico raízes. Ele é muito importante, os outros também são, mas esse aqui é muito importante porque sem esse, você pode estar, às vezes, fadado a um resultado não muito favorável, né? No cuidar daquele que você está acompanhando, do seu RD. Então, por que eu digo isso? Vamos lá, vamos ver junto. O que é o solicitar conta? É o processo intencional de verificação, intencionalidade, ou seja, para quê? Para verificar, pelo qual o discipulador identifica quais áreas da vida do RD precisam ser mais trabalhadas. Deixa eu te perguntar. Se eu estou dizendo que você tem que chegar até o Joãozinho e ensinar o Joãozinho de forma cirúrgica, de forma específica, como é que você vai entrar no mundo do Joãozinho? Como é que você vai entender quais são as debilidades do Joãozinho? Solicitar contas é para isso. E como é que você consegue fazer isso? Através de perguntas. Isso eu chamo de perguntas poderosas, perguntas chaves, né? Saber fazer boas perguntas, às vezes é mais importante de muito conhecimento. Porque perguntas te levam a respostas. E é isso que nós procuramos. É respostas às nossas indagações. E é isso que o seu discípulo precisa. O seu RD precisa. Então, solicitação de contas em busca do aperfeiçoamento do discípulo. Em Efésios 4, 11 e 16, nós podemos ver lá que é uma passagem que mostra que Deus distribuiu dons. Uns para apóstolos, profetas, evangelistas, mestres. E para quê? Para que Deus, Cristo elaborou a sua igreja, né? Para quê? Para o aperfeiçoamento dos discípulos. Ou seja, o relacionamento discipulador, quando se fala em solicitação de contas, a gente precisa ter como base, né,
o aperfeiçoamento do discípulo. Você só vai conseguir aperfeiçoar o outro com o dom que Deus te deu se você conseguir entrar no mundo do outro. Se você conseguir ver quais são as debilidades do outro. Vamos lá, vem comigo. O que é? É o acompanhamento do desenvolvimento do discípulo por meio de transparência completa em áreas específicas da vida. O Pacto de Lausanne, ele tem uma frase que eu gosto muito, que diz que o evangelho ele precisa ser transmitido, mas ele precisa ser transmitido na sua totalidade. Tem uma frase, né? É o evangelho todo, mas para quê? Para o homem todo. E por que o homem todo? Porque nós não somos só espirituais. Nós temos também emoções, razões, nós temos corpo, né? Então, quando se fala que o evangelho ele precisa atingir o homem todo, você como discípulo, você como alguém que está levando o outro a conhecer Cristo, você precisa conhecer ou ver quais são as debilidades em todas as esferas da vida da pessoa. Para, de alguma forma, você não é... Entenda que você não é Deus, você não vai conseguir ajudar a pessoa em tudo, mas você pode ajudar em alguma coisa. Nem que seja com zelo, acolhimento, nem que seja com oração. Mas para isso você precisa conhecer as debilidades e através da prestação de contas. Só deixar uma coisa bem clara aqui, esse termo meio que intimida, né? Prestação de contas. Como é que você vai chegar e vai prestar contas? O termo, eu até digo que é um termo pesado, né? Não precisa nem falar esse termo quando você estiver nesse movimento de prestar conta. Não precisa falar esse termo. Isso é de forma sistemática, para você entender. A ideia é você, de alguma forma, entrar no mundo do outro, entender aonde você pode ajudar. É isso, basicamente é isso. Tá? Então, cuidado com esse termo prestação de contas, que ninguém gosta de se sentir invadido, mesmo por aquela pessoa próxima. Então, cuidado com esse termo, tá bom? Vamos lá, vamos continuar aqui. Fundamentos. Como eu já falei, só vou repetir, o fundamento da solicitação de contas é o aperfeiçoamento do discípulo. Por meio dessa esfera, o discipulador busca encorajar o RD ao crescimento em cada área da sua vida, como eu falei, em cada área da sua vida. Não é só no conhecimento teológico e espiritual. Qual é a importância disso? Vamos lá. Primeiro, solicitar conta é fazer o discípulo refletir sobre os seus erros e corrigi-los à luz dos valores do reino de Deus. Presta atenção. Tem até um texto básico aí, base para você ver. Às vezes, a pessoa está agindo por falta de conhecimento. Às vezes, a pessoa está agindo de forma errada, né? Por falta de conhecimento, também por falta de alguém para ajudar. Nesse processo de solicitação de contas, você tem a possibilidade não só de aprender, a gente vai ver como faz isso, vou até te dar um mapinha, como você pode fazer perguntas boas, né? Mas vem comigo, ó. Corrigir, como você pode ajudar o outro a corrigir erros? Primeiro é conhecer os erros do outro, né? Você só vai conseguir através de solicitar contas. Então, a solicitação de contas vai te ajudar também nesse aspecto, tá? A entender os erros do seu discípulo e poder ajudar de forma cirúrgica. Vamos lá. Também, solicitar conta é a oportunidade de ajustar os conceitos equivocados do discípulo. Sabe, quando a gente fala em uma grande comunidade, ou até mesmo em um pequeno grupo, a gente está falando, mas a gente não tem noção que tudo aquilo que a gente está falando está sendo interpretado. Mas interpretado de forma específica. Interpretado de forma... Cada um está interpretando de acordo com a sua cosmovisão, de acordo com seus princípios, conceitos. Você precisa entender isso. E, às vezes, o que você falar, por mais que tenha base bíblica, boas intenções, às vezes o que você fala soa de uma forma totalmente equivocada para a pessoa. Por exemplo, vou citar um exemplo. Eu estava uma vez num pequeno grupo e eu comecei a falar
Se não me engano, eu estava falando sobre trindade. É um conceito da tradição cristã, né, sobre a trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Isso fluía de forma natural, né, porque é um conceito bem já batido dentro da teologia. E eu falei, no final da reunião, eu pude perceber que uma das pessoas, de alguma forma, estava olhando para mim com o olho meio torto, né? Interessante, né? Eu me acheguei mais, né? Puxei assunto e tudo mais, e logo em seguida ela solta o problema, né? Que ela estava encontrando em mim. Ela não conhecia, olha, ela não conhecia o conceito de trindade. Ela estava achando que eu era, digamos, um herege, né? Ou eu participava de alguma seita, porque eu estava falando de Pai, Filho e Espírito Santo. Esse termo trindade, né? Soava meio que algo fora do mundo cristão. Só assim, quando eu fui falar com essa pessoa, que eu pude explicar ela de uma forma específica. No final, sabe o que ela fala? Ela fala, poxa, Moisés, também que você falou isso, porque eu já estava olhando para você e estava colocando você em uma seita dessa aí. Entende? De forma bem simples, para você poder entender a importância da solicitação de contas, você entender como o outro está interpretando aquilo que você fala. A prestação de contas também expõe os pensamentos do discípulo de modo que o discipulador possa ajudá-lo, corrigindo os conceitos equivocados e alinhando-os aos valores do reino de Deus. Já falei isso. Ou seja, você já deve ter entendido a importância da solicitação de contas, não é? Então, se negligenciarmos a dor, olha o que esse autor vai dizer. Se negligenciarmos a dor, sofremos. Mas se negligenciarmos nosso caráter, não permitindo que ele seja examinado por outro homem de Deus, as pessoas do reino de Deus vão sofrer. Em outras palavras, aquela pessoa que você está cuidando, ela precisa se deixar ser examinado por um homem de fé ou por uma mulher de fé. Mas não pense você que está discipulando não precisa de alguém ajudar você também e examinar suas dores. Por isso que eu digo que a prestação de contas, ela é um espelho. Você olha o outro, você se vê e você precisa ser visto por alguém. Ou seja, é uma rede de cuidados, né? Então, solicitar contas é isso. É transparência de caráter, transparência de pensamento. É para isso que serve a prestação de contas. Tá bom, Moisés? Você já explicou a importância da solicitação de contas e tudo mais. Eu quero saber como que eu aplico isso na prática. Como é que eu faço perguntas chaves? Primeira coisa, criatividade, né? Você precisa ter criatividade e deixar o espírito te conduzir. Uma dica que eu vou te dar também, não está em slide, mas entenda que você não... A gente já estudou isso, né? A gente já viu que Cristo agia assim. Não entre já chegando com conhecimento, né? Pergunte a pessoa, antes de você oferecer um conhecimento, pergunte a pessoa o que ela pensa sobre. Ela vai começar a estimular, a pensar, você vai estimular o raciocínio dela e você ali vai poder se deparar, às vezes, com coisas que você não falaria se não houvesse feito essa prestação de contas inicial. E também eu vou te deixar um mapa, provavelmente tem aqui na plataforma um lugar para você baixar. Esse slide aí, tá? Eu dividi em 4 semanas, um mês, né? Para você fazer um processo de elaboração de prestação de conta com aquela pessoa que você está cuidando, discipulando. Então, primeira semana, só para você entender o mapa. Não vou falar sobre todos, tá? Todas as perguntas, mas só para você entender como esse mapa, esse guia, na verdade é o guia para o encontro discipular Vida na Vida, que vai te auxiliar muito bem. Na primeira semana, tem a primeira pergunta. Acompanha comigo. Como está o seu relacionamento com Deus? É o que você fala para essa pessoa. Como está o seu relacionamento com Deus? Seu tempo devocional, leitura da palavra de Deus, oração. Olha só. Vem comigo aqui.
Presta atenção, você não vai chegar com isso na mão e vai começar a fazer perguntas para a pessoa. Não faça isso, tá? Ela vai talvez se sentir invadida. Eu estou falando para você pegar a primeira pergunta. O que você vai querer saber na primeira pergunta? Você vai querer saber como está o relacionamento daquela pessoa com Deus e a sua disciplina espiritual. Por exemplo, como aquela pessoa está lendo, ou se está ou se não está lendo a Bíblia, se ela está orando. E você não precisa fazer essa pergunta. Eu quero que você entenda o espírito dessa pergunta. Entendendo o espírito dessa pergunta, você aplica. E como você vai aplicar essa pergunta? Em uma conversa informal. Ali no final de um encontro de PGM, né? Você chama aquela pessoa que você está cuidando e faz essa pergunta. E aí, como está o seu relacionamento com Deus? Como foi essa semana? Né? Isso precisa ser descolado. Esse guia é só para você ter em mente quais são as perguntas que você precisa fazer para você entender alguns pontos na vida daquela pessoa, para depois você agir de forma cirúrgica, né? E abençoar aquela pessoa. Outro exemplo, a segunda pergunta. Vamos pegar a segunda pergunta para te dar mais um exemplo. Compartilhou o amor de Jesus e da mensagem do Evangelho nos últimos dias com pessoas não cristãs? Você não vai pegar, de novo, vou falar, ler na frente da pessoa. Não é isso. O que você quer saber nessa segunda pergunta na primeira semana? Você quer saber se aquela pessoa entendeu que ela tem uma missão de levar o Evangelho. Então, na troca ali de café, de lanche, você pergunta aí, se tem alguma dificuldade de falar do Evangelho para alguém? E aí, você tem falado? Então, isso precisa fluir, né, naturalmente. Então é isso. Pega esse mapinha em algum ponto aqui da nossa plataforma, tem disponível aí. Pega esse mapinha, estude ele, entenda. Você pode fazer um processo aí de prestação de contas por um mês, né? Certamente você vai saber muito sobre essa pessoa. E não esqueça, prestação de contas só é bem efetiva, bem frutífera, se você ganhar confiança daquela pessoa, tá bom? Ganhe confiança primeiramente. E é isso. E é isso, né? Falamos sobre todos os elementos, cortou aí? Falamos sobre todos os elementos do acróstico Raízes: relacionar-se, acolher, interceder, zelar pela pessoa, ensinar o evangelho e também solicitar contas. Pegue esse elemento Raízes, de alguma forma coloque ele dentro do seu coração e tente praticar isso de forma natural, né? Esses conceitos, tá bom? Então, certamente, se você está nessa altura do campeonato aqui nessa aula, né, você já aprendeu a caminhar em todos os passos, né, do nosso caminho do discipulado, que é o chamar, agregar e o aperfeiçoar. Esse mapa também está na plataforma aqui, é só pegar esse mapa, o caminho do discipulado, e ir lendo. É bem exemplificativo, né? Você vai lendo, você vai entendendo os passos que você precisa dar, tá bom? Então é isso. Lembrando só um detalhe, esse guia, ele não é taxativo. Você pode cuidar de uma pessoa, e essa pessoa que você começar a cuidar já estiver aí inserido na parte verde, dentro de um pequeno grupo. Então não necessariamente você vai começar lá no início, né? Orando e tudo mais. Talvez você comece a discipular alguém que já esteja dentro de uma comunidade de fé da nossa igreja, dentro de um pequeno grupo, tá bom? Então é isso. Se ficou alguma dúvida sobre esse mapinha, chame o seu líder, converse com ele, que esse mapa é muito importante, tá bom? Espero que tenha te ajudado aqui nessas duas aulas, né, falando sobre o elemento Raízes. E para finalizar, estarei com você também na última aula do nosso encontro, mas para finalizar, eu quero que você marque de 1 a 10, né? Na nossa tarefa de final aqui da nossa aula. Marque de 1 a 10 qual elemento do acróstico Raízes você tem maior dificuldade ainda. Certamente você vai superar isso. Coloque aí no seu caderninho de atividade que o seu líder precisa saber aonde é que você tem maior dificuldade. Até o próximo encontro. Continue, tá bom? Então, vamos lá.